Então, façam todas as atividades, né? E acompanhem todo o material, certo? Assistam os vídeos, acompanhem todo o material, porque de fato as nossas aulas elas vão ficar sendo por um momento, por um tempo, online, né? A gente realmente não estava esperando por isso, mas inclusive a gente professor, né? Vocês precisam se esforçar, a gente professor também, e a própria instituição tem feito o possível para melhorar e reorganizar, né, as nossas aulas de modo que ninguém perca, né? Principalmente vocês, certo? Então vejam. Como que estão as outras aulas de vocês? Vocês estão tendo aula? Como é que tá? Não, fechada a faculdade. Tivemos aula com a professora Angélica e a professora Auriane, ela passou o trabalho para a gente. Certo. Pronto. A gente também vai ficar por aqui, vai fazer a aula de hoje vai ser pelo Zoom, né? Eu já sinalizo para vocês que a instituição ela está reorganizando as nossas aulas, então eles vão padronizar todas as aulas a partir da próxima semana. Então todos os professores vão dar as aulas pelo mesmo aplicativo, que eu acho que a Angélica estava dando pelo Instagram, né? Eu vi que ela fez uma live. Eu vi que ela fez uma live no Instagram. Aí, a partir da próxima semana, de fato, todos os professores vão estar fazendo padronizados, vão usar o mesmo aplicativo, né? E a gente vai estar enviando todo o tutorial para vocês de como acessar esses aplicativos, que vai ser pelo AVA, certo? Mas aí, hoje, pelo menos, por enquanto, a gente vai trabalhar aqui pelo Zoom mesmo, tá? Tá. Antes de começar o assunto da aula de hoje, especificamente, eu queria retomar a aula da semana passada, que eu postei lá, eu não sei se vocês tiveram acesso. Vou colocar aqui para vocês, tá? Boa noite. Vejam, na semana passada, a gente colocou... o tema da nossa aula foi sobre as rotinas pedagógicas. Foi sobre rotina pedagógica. Mais especificamente, a gente colocou lá no AVA, o material, falando sobre a questão da organização dos tempos e dos espaços. Certo? Inclusive, tem um vídeo, eu não sei se vocês conseguiram assistir, um vídeo que é dessa organização do tempo e espaço na educação infantil. Alguém chegou a ver? Eu vi. Eu vi. Também. E aí, o que é que vocês acharam do vídeo? O que é que ele fala? Ele traz um outro modelo de organização de tempo e espaço, né? Que modelo é esse? E aí, gente? Quem assistiu o vídeo? Como é que vocês veem aquela parte que ele fala que organiza o espaço da escola, o espaço da educação infantil, a sala de aula ela é organizada em cantinhos. Vocês já ouviram falar dessa organização? Sim. Uhum. E o que é que vocês acham? É bom, é ruim? Eu acho que é bom. É o quê? É bom, perfeito. Eu acredito que... Por conta da organização, né?
por conta, assim, que eles vão criando o hábito de ver que cada dia, cada horário vai ter um horário para tal, mas para organizar mesmo. Organização do espaço. Mais ou menos isso. Adriana, você ia falar? Não, eu ia dizer que eu acredito que seja bom, porque as crianças têm essa organização, essa identidade, ajuda eles a entender que tudo tem o seu tempo e o seu momento. Uhum. Criar uma rotina, né? Justo. Mas vejam, aquele tipo de organização realmente é isso, né? A criança precisa entender que ela vai ter uma rotina e que tudo tem o seu tempo, o seu lugar, o seu espaço, o seu momento de atuação. Mas aquele momento específico, aquela escola especificamente, ela dá ao aluno, ela dá à criança, no caso, uma possibilidade de um desenvolvimento da autonomia. Por quê? Ele tem vários cantinhos. Ela vai ter o cantinho do faz de conta, o cantinho do brinquedo, o cantinho da leitura. Então, ela tem vários cantinhos. E a criança não precisa ficar exatamente no mesmo lugar. Uhum. Então, como em todo mundo no mesmo espaço, fazendo a mesma coisa. Né? Então, eles podem escolher o que eles vão fazer. Hoje eu quero ir para o cantinho da leitura, mas a Adriana não quer. A Adriana quer ir para o cantinho do faz de conta. E a Monize quer ir para o cantinho da matemática, por exemplo. Entendeu? E eles conseguem fazer isso, o professor consegue trabalhar dessa forma, dando essa autonomia para a criança desde pequena, dela escolher o que é, naquele momento, qual é a necessidade dela e ela escolher para onde ir, certo? Então, veja. Oi. Para desligar os microfones, só ligar quando a senhora for falar, porque eu estou ouvindo a senhora, eu estou ouvindo barulho de criança, eu estou ouvindo zoada de ventilador. Certo. Ô, gente. Para botar o microfone no mudo, só abrir quando a senhora fizer alguma pergunta, porque senão a gente vai acabar não entendendo. Certo. Gente. Desliguem os microfones e aí vocês ligam assim que vocês quiserem falar alguma coisa. Mal. Sabia dele, que ficou lá de fora. Quebrou a clavícula. O cara disse que ele não morreu. Ele ainda saiu andando até o Wagner. Oi. Wagner, vê, desliga o teu microfone, liga quando tu quiser falar com a gente, porque a gente tá escutando toda a zoada. Então, não é eu, o meu tava desligado. Ah, é? Quem é, gente? Eu achei que eu escutei tua voz. Não, também ouvi uma voz de homem, mas não é eu não, é alguém que tá falando aí. Certo, gente. Beleza, então. Desliguem os microfones e aí a gente continua, tá? Pega um pano na parede. Oi. Liga aí a luz, Lala, que eu tô em aula aqui. Ô, Mari, liga aí a luz, por favor. É a Nadiane. Nadiane, desliga o microfone. Tá. Pronto. Acho que agora... Ui! Agora melhorou. Então, gente, eu coloquei algumas questões aqui, mas aí vocês podem dar uma olhada lá no próprio Ava, certo? Mas vejam, eu só vou destacar algumas coisas, porque isso realmente foi da aula da semana passada, como a gente não teve aula presencial, né? Então, eu só vou destacar algumas coisas que eu acho importante, inclusive para quem ainda não fez a resenha, para poder fazer, certo? Pensar sobre isso. Então, vejam, a escola... eu destaquei essa citação, né, que a escola ela ocupa um lugar de destaque, né, quando ela vai cumprir a sua tarefa de ser um local de produção, de sistematização e socialização do conhecimento. Então, todo conhecimento produzido pela humanidade, né, a escola é esse lugar, né, esse lugar específico onde a gente consegue
não só produzir, como também sistematizar, né, e difundir, socializar todo esse conhecimento. E aí a escola, ele é esse espaço também do tempo de vivências democráticas. Quanto mais democrático for o espaço da escola, né, melhor, né, para a criança, para o aluno, para o aprendizado, certo? E a gente precisa entender que o bom trabalho docente, ele vai expressar sua compreensão global do processo educativo na sociedade. Então, tudo tem um fim social e pedagógico. Tudo tem. Lembra que eu falei para vocês que por trás de tudo tem uma teoria que norteia a nossa prática, mas não só isso, né? Tudo tem um objetivo. A nossa ação dentro da escola é uma ação intencional, planejada, certo? E aí, esses fins sociais e pedagógicos do ensino, as exigências e desafios que a realidade social coloca, as expectativas da formação dos alunos, para que eles possam atuar na sociedade. E aí, o nosso bom trabalho, ele precisa ser ter esse objetivo, né, esse fim maior, que é instrumentalizar os nossos alunos para que eles possam atuar nessa sociedade de forma crítica, né? E aí ele coloca aí, o Libânio coloca crítica e criadora, né? As implicações da origem de classes dos alunos no processo de aprendizagem, a relevância social dos conteúdos de ensino, tudo isso a gente precisa pensar e organizar dentro do nosso trabalho pedagógico. Então, veja, aí o Libânio, ele faz uma sistematização da aula como essa forma de organização do ensino. Ele vai dizer que a aula, ela é uma situação, cada aula, ela é uma situação didática específica. E essa situação didática, ela tem objetivo, conteúdo e ela tem os seus métodos. E tanto esses três tópicos, eles precisam estar interligados. Eles precisam ser pensados, né, de modo que o meu objetivo ele seja coerente com o meu conteúdo e coerente com o meu método. Tem conteúdo que eu tenho que usar um determinado método, né? Por exemplo, você não vai... Tem conteúdo que você tem que ser expositivo, mas tem conteúdo que é já mais prático, né? Que é através de experiência. Então, você não pode dar um conteúdo que requer uma prática, você não pode dar de uma forma expositiva, porque o seu aluno não consegue compreender. Então, tudo isso eles têm que estar interligado, tem que ser coerente, certo? E aí ele traz esse esquema das fases coordenadas do processo de ensino. E aí ele coloca a preparação, a transmissão, a articulação entre as fases, o trabalho com a matéria antiga, né? Para que ele consiga assimilar a nova matéria, e aí tudo isso como um caminho, como um processo. E o último, que é a avaliação. Toda aula ela precisa ter um momento para avaliação. E todo esse momento, todos esses momentos, eles estão interligados. Professora, um momento. Pode. Era isso que eu ia perguntar, quando a senhora puxou aquele slide anterior, certo, ao planejamento, tinha 3 tópicos. Eu ia citar exatamente isso. Não estaria faltando um outro tópico ali como um método de avaliação, isso. Uhum. Nesses 3 aí, eu ia perguntar se seria correto se tivesse ali também o método avaliação. Mas a senhora explicou agora. Isso. A senhora já explicou, então... Exatamente. Então, todos esses, os 3, no caso os 4, né, objetivo, conteúdo, método e avaliação, todos eles precisam ser coerentes, certo? Coerente com o que a gente está propondo, com o objetivo que a gente está se colocando a alcançar, a atingir, certo? Aí ele vai falar justamente dessa unidade, objetivo, conteúdo e método, né? E aí ele fala que o objetivo ele vai explicitar os propósitos pedagógicos, né, intencionais e planejados. Os conteúdos são a base de informação que a gente tem e os métodos que são os meios que a gente vai fazer para alcançar os nossos objetivos, né? E aí a gente trouxe essa citação sobre o que é o tempo, o que é a organização do tempo e do espaço. E aí
o autor fala aqui que o tempo e o espaço eles são estruturantes da cultura escolar. Então, tudo que do interior da escola, a forma como tudo está organizado, ele tem uma ordem, né? E ela é condicionada e condiciona também essa dinâmica social e cultural. Então, o lugar onde tem a sala de aula, a hora do recreio, onde está a quadra, onde está o laboratório, como o laboratório está organizado, né? Como as nossas aulas estão organizadas, tudo isso faz parte da cultura escolar, né? Dessa dinâmica social dentro da escola. E que nada é neutro, né? A gente, inclusive, esse texto, ele inclusive fala de como que a sociedade, as contradições da sociedade, ela interfere na própria forma de organizar a escola. Então, por exemplo, hoje a gente tem algumas escolas que elas são extremamente, como se antigamente isso era mais comum, como se fossem as fábricas. Então, na hora de entrar tem o sinal, aí toca o sinal, aí todo mundo entra na filinha, vai para a sala de aula. Passa aquele tempo, todo mundo estuda e toca de novo, todo mundo sai da aula, desce na fila lá para o intervalo, né? Então, é essa cultura escolar que, claro, ela vai se modificando ao longo do tempo, mas isso faz parte de como que a gente vê e quais os objetivos, nossos objetivos para a educação, né? Então, veja, nesse slide anterior, ele vai falar de uma situação específica da escola que a maioria dos meninos gostam mais da hora do recreio ou da hora da saída, né? Daí, o autor, né, aponta que essa, na verdade, são experiências próximas à nossa. A maioria dos alunos nas escolas, né, ainda hoje em dia, eles preferem, a hora que eles preferem, né, dentro da escola, ou é a hora de sair, ou é a hora do intervalo, do recreio, né, que eles podem brincar. Isso é fato. E aí a gente precisa, na verdade, repensar a nossa forma de educação, né, de como que a gente organiza esses tempos e esses espaços, né, para que a sala de aula ela seja sempre esse espaço múltiplo. Que a gente professor, a gente conhece os gostos dos nossos alunos, sabe como que eles mobilizam os conhecimentos, como que eles conseguem aprender melhor, né? Quais são as necessidades deles, como que a gente pode mobilizar, as estratégias que a gente pode mobilizar para aproveitar melhor os espaços e o tempo do nosso ensino, né? Então, cabe a gente, professores, reorganizar, né, esses tempos e esses espaços, repensar essa cultura escolar para favorecer a aprendizagem do nosso aluno. E aí, entre as mudanças repensar a cultura escolar, né, lá em 1990 isso já era colocado, e aí foi quando apareceu a questão da progressão continuada. E aí eu queria que vocês assistiram o vídeo, né? Alguns já me enviaram a resenha, eu já vi, já recebi alguns. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês conhecem, né? Conheceram da progressão continuada, o que é que vocês entendem, se vocês são a favor, se vocês são contra, e o que é que vocês entenderam um pouquinho do vídeo. Podem ligar o microfone, tá, gente, agora, quem for falar. Professora, esse vídeo que você está falando é referente ao trabalho que é para ser entregue domingo. Isso. Porque eu ainda não fiz, não. Então, eu não assisti ainda, não. Certo. É o do professor Paro, que ele vai falar sobre progressão continuada versus progressão automática, né? Ele vai trazer a questão dos ciclos. Ele traz a questão da organização da escola pelos ciclos e depois ele fala um pouquinho da questão da progressão continuada. Quem já assistiu, que pode falar? Quem já enviou o trabalho? Pelo que eu vi, eu acredito que não existe muita diferença da continuada para promoção. Não existe uma diferença muito grande. Na verdade, até onde eu entendi, estava até discutindo com a Rayane hoje, é que as duas parecem ser a mesma coisa, só que com nomes diferentes. Quem está falando?
Tassiana. Certo, Tassiane. E depois ele até fala da lei de Paulo Freire, que não era essa proposta de reprovar ninguém, não era para ter os ciclos, e primeiro e depois o segundo ciclo, e dessas etapas. E, na verdade, a proposta da educação é você ensinar sem ter esse medo se a pessoa, se o aluno ou a criança ela vai reprovar ou não. Na verdade, para ela ter o conhecimento, ela aprende. E a proposta da educação não é essa nunca de reprovar. Então, acontece esse medo de, ao final das suas aulas ou do final do ciclo de aprendizagem ali, ele tivesse esse medo de ser reprovado ou não, que a proposta seria de fato. Então, até eu e a Renan estava dizendo, então qual a diferença da progressão para a promoção? Se as duas parecem a mesma coisa, só que ambas estão na questão, como ele mesmo fala, quem é que reprova mais ou quem é que reprova menos. Então, não existe diferença entre elas, pelo menos até onde eu entendi foi isso. A gente estava meio confusa nessa questão. Se de fato existe uma diferenciação entre elas ou se a proposta dela de fato é essa que ele fala. Só saber quem é que aprova mais e quem reprova mais ou quem reprova menos. Certo. Quem pode falar um pouquinho sobre a diferença entre a progressão e a promoção para a Tassiane, para ajudar a Tassiane aqui a entender? Todo mundo concorda com ela que é a mesma coisa? Então, pelo que eu entendi, a progressão continuada é quando o aluno tem uma dificuldade em uma única matéria e ele é reprovado nessa matéria. Então, acontece aquilo que conhece por conselho de classe no final do ano, onde todos os professores vão se reunir e vão discutir se aquele aluno deve ser passado para a próxima série ou não. E já na promoção, ele não passa por essa fase, ele já vai direto. É como se você tirasse ele daqui e já colocasse ele na série seguinte. Então, foi isso que eu entendi que diferencia uma da outra. Não sei se estou Não, eu até vi essa questão que ele falou a respeito disso, de que antigamente a questão da reprovação não se dava pelo professor somente, mas daí se juntava o conselho de classe, onde decidiram todos, e que se caso a reprovação aconteceria apenas se o aluno tivesse muitas faltas. Mas em contrapartida, a promoção, ela vai passar o aluno, não tendo essa questão desse conselho de classe, mas reprova do mesmo jeito, ainda que não seja uma série uma atrás da outra, então, é pelos ciclos, tipo, o primeiro ciclo, o terceiro ano reprova, o quinto ano também reprova, entendeu? Mas continua havendo a reprovação, só que na progressão, quando ele fala dessa questão do conselho de classe, se dá essa questão de que você vai passando, vai passando, vai passando. Eu posso falar o que eu entendi? Pode, olha aí. Estou realmente um pouco confuso entre uma e a outra. Para mim não existe diferença. Quem queria falar? Quem foi que falou aí, gente, que queria falar? Pediu aí. Eu, Fernanda. Vai, Fernanda. Bom, o que eu entendi é assim, na progressão continuada, ele visa não parar o ciclo, exemplo, a alfabetização. Se você parar, no caso, a alfabetização, ela tem um tempo que inicia no primeiro e termina no segundo, então essa era a visão, de não quebrar esse ciclo, porque reprovava e muitos saíam e não queriam mais estudar. Já na promoção, eles estavam pensando assim, eu estou dando meio que liberdade a todos de passar apenas por esconder números do alto índice de reprovação do Brasil, digamos assim. Isso. Gente, veja, a progressão continuada, a promoção, na verdade, ela só é passar automaticamente as pessoas, as crianças, né? Vai passando todo mundo, sem entender se ele aprendeu, se ele não aprendeu, sem se preocupar com isso, né?
A questão é que, com o tempo, a progressão continuada, na verdade, ela se tornou uma promoção automática. Porque, na verdade, o intuito, tanto é que o professor Paro, ele inclusive vai dizer no vídeo que a própria progressão continuada, ela é democrática, né? Ela é boa. Quando ela foi pensada, ela era uma coisa boa. O problema é que ela mostrou as fragilidades da educação do nosso país. Por quê? Porque os professores, as instituições, as escolas, elas não conseguem dar conta de aprovar a criança, né? No caso, ele passa para a próxima série, para o próximo ano, mas de fazer esse acompanhamento para que ele retome os conteúdos que ele perdeu, né? Ou seja, para que ele consiga avançar, faça um reforço. Então, o que aconteceu é que a progressão continuada, ela não conseguiu trabalhar dessa forma, então ela está atuando como se fosse uma promoção automática, de fato. Vocês estão entendendo? Sim, ele fala até que na progressão a culpa era dada para o professor. É interessante, né, que no vídeo ele mesmo fala que antigamente eles jogavam a culpa para os alunos e agora é justamente do professor, quando os alunos chegam em outras séries e não sabem de nada. Não sabe, exatamente. Mas aí é todo um problema estrutural do sistema educacional que ele não consegue, né, acompanhar esse aluno. Então, acaba que ele vai passar de uma série para outra sem, de fato, esse reforço, esse acompanhamento que deveria ter, porque a avaliação é feita. E a gente faz a avaliação para atuar. E, professora, e sem o aluno saber de nada, né? Justamente. E Na verdade, eu acho, não professor, é assim que... Oi, licença. Na verdade, eu acho assim que querem arrumar um culpado, onde, na verdade, a culpa, aparentemente, é de todo mundo. Do aluno, porque talvez está passando por necessidade em casa ou porque não se interessa. Dos pais que não procuram saber do rendimento do aluno na escola. Do professor, porque não teve aquele olhar crítico para saber qual a dificuldade do aluno para poder trabalhar em cima. Certo que, às vezes, é complicado, dependendo da quantidade de aluno que você tem na sua turma. Né? Então, assim, é como se esse homem aí do vídeo, ele quisesse arrumar um culpado, então a culpa sempre é do professor. Ele não visa saber ou procurar entender que a culpa não é só realmente da instituição ou do professor. Ele falou algo no vídeo também que chamou muita atenção, que a respeito disso não era para o professor autoavaliar o aluno, dizer se o aluno tem condições de passar ou não. Quando eu vi isso, eu fiz, nossa, então como é que o aluno passa? A gente vai passar os alunos realmente sem saber de nada. Então, para que a escola, se não tem punição? Se o aluno faz algo errado ou não tem capacidade de ir para outra série, então para que serve a escola se não vai ter punição? E também, Rafaela, porque isso, tem assim, muitos alunos... Desculpa, Rafaela. Tem muitos alunos que têm dificuldade, que têm problema. Aí é difícil aprender, entendeu? Aí não tem médico para cuidar dos alunos, e orientação. Aí se torna difícil, entendeu? Gente, veja, vocês têm que ter cuidado quando assistir o vídeo, na verdade, para entender quando que o professor ele está dando a opinião dele sobre alguma coisa e quando que ele está explicando alguma coisa, porque senão a gente explicando algum conceito específico, porque senão a gente confunde as coisas, né? Vejam, essa questão que o professor coloca, ele inclusive coloca sobre isso, que as pessoas elas aprendem em tempos diferentes. Né? Então, às vezes, as pessoas que têm algum tipo de dificuldade, elas não têm o mesmo ritmo de aprendizagem. Por isso que ele fala, por exemplo, que a progressão continuada é uma coisa boa, porque eu posso ampliar o meu tempo de aprendizagem. Então, se eu tenho um tempo um pouco mais lento, apesar da Rafaela ser mais avançada, conseguir ser mais rápida, aprender mais rápido, eu, Larissa, não consigo aprender tão rápido assim. Então, eu tenho um tempo um ritmo um pouco menor, né? E aí, mas mesmo assim não significa que eu preciso ficar lá para trás. Não quer dizer que eu preciso repetir de ano. Eu posso alcançar, né? Eu posso ter
todos os conteúdos daquela turma, só que um ritmo diferenciado. O que eu preciso, na verdade é desse acompanhamento específico, desse reforço, né? Ele não... Certo, pode falar. Vendo por essa linha de que as pessoas aprendem em ritmos diferentes, que, a princípio, a ideia da progressão é interessante porque ele diz o seguinte, que quando o aluno ele passa por aquele conselho de classe e lá na frente ele vai para uma outra turma, ele precisa ter um momento, seja após a aula, a escola tem que ver um momento em que aquele aluno vai receber o reforço das atividades, das aulas que ele não acompanhou no ano passado. Então, assim, vendo por essa ótica, é interessante, porém, como nós fazemos no nosso trabalho, a realidade da escola hoje, a realidade atualmente, seja por número, superlotação de sala de aula, o tempo corrido dos professores, entre outras questões, isso fica inviável, não tem como funcionar da forma que ela foi pensada inicialmente. Uhum. E é exatamente por isso que o professor fala, o conceito dela é democrático, é bom. O problema é que a nossa sociedade não está preparada, a nossa educação, nosso sistema educacional, ele não está preparado para isso, né? A gente não tem professor suficiente, a gente não tem verba suficiente, a gente não tem estrutura física suficiente para fazer a progressão continuada funcionar de fato, para fazer esse reforço e esse acompanhamento dos alunos que apresentam dificuldades e apresentam necessidades. Então, por isso que o professor chama a atenção justamente de que ele mostra a face ruim da nossa educação, né? E aí, por isso que o que vai acontecer é o seguinte, os alunos ficarem desinteressados, porque eles sabem que vão passar de qualquer forma. O professor também não vai estar nem aí de ensinar e querer fazer com que a criança de fato aprenda, porque ele vai ter que passar o aluno mesmo e ele recebe pouco, ele tem 50 alunos na sala, ele sabe que ele não vai ter um retorno, né? Não tem retorno nenhum, tem a questão da violência muito grande dentro da escola, dentro da instituição, sem segurança. Então, são muitos fatores que interferem na questão da progressão, no conceito em si da progressão continuada. Vocês entenderam isso? Sim, porque mostra toda a fragilidade do governo do Estado, né? Exatamente. Então, assim, por isso que eu achei bem interessante vocês fazerem, porque a gente já tinha comentado na sala sobre essa questão dos ciclos, professora, mas isso é passar os meninos, né, à toa. E aí o professor Paro vem dizer para a gente que, na verdade, de fato, ela está acontecendo dessa forma, mas a proposta não é essa, né? A proposta era que ela fosse uma coisa boa, né? Mas aí a forma como ele chega na escola, de fato, é frágil demais, né? Então, por isso que eu achei bem interessante esse vídeo, colocar esse vídeo lá para vocês fazerem essa atividade, certo? Então, quem ainda não fez a resenha, gente, façam, tá? Até domingo, eu vou estar esperando por elas. Alguém mais quer colocar alguma coisa, gente? Que aí eu vou passar agora para o assunto da aula de hoje, de verdade. Gente, não esquece de desligar os microfones não, tá? Vejam, dando sequência aí as nossas temáticas, né?